Salve, salve, torcedores espalhados por todo o Brasil, por toda a América, por todo o mundo. Flamarco na área para trazer notícias do Flamengo. E no início desse mês nós começamos uma série sobre a agenda do mês de junho e fizemos uma projeção dos jogos do Flamengo, ali da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E nós conseguimos acertar. Então, nesse vídeo nós faremos uma projeção dos próximos 3 jogos. A gente tinha falado naquele vídeo que seria uma série de 3 vídeos, dividido em 3 jogos, mais 2 jogos, no outros 2 mais 2 jogos, mas só que infelizmente a gente não conseguiu fazer desta forma e a gente vai encerrar a nossa série do mês de junho apenas com esse vídeo e em breve nós faremos a agenda do mês de julho, ok? Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar. Por quê? Porque nós precisamos que você se inscreva, porque 80% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal Flamarcou. Então eu peço a sua colaboração porque você é o nosso principal patrocinador para que o YouTube reconheça o nosso trabalho, ok? E sem mais delongas, vamos aqui para como está o atual momento do Flamengo. Então veja aí números trazidos, na realidade esse gráfico é lá do site SofaScore. Então nós vimos naquela série, na agenda do outro mês, o momento. O Flamengo vinha de uma série de 10 jogos e vinha de algumas derrotas e alguns empates e outras vitórias. Agora nós temos aí uma série de 10 jogos, certo? Entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, ok? O gráficozinho verde aí que você pode ver na sua tela, né? Você vê que tem vários verdes. Então, qual é a legenda disso? Que a altura da coluna representa a dificuldade do jogo no momento, ou seja, naquela partida, o quanto a equipe do Flamengo sofreu para vencer ou o quanto ele regrediu tendo uma derrota ou um empate. Então veja no jogo contra o Goiás, o Flamengo venceu a equipe do Goiás pelo placar de 2-0, porém não teve uma vitória tão difícil como, olha o outro gráficozinho mais elevado do Bahia, aquele jogo que o Flamengo estava praticamente assegurado ali, o placar com vantagem, mas cedeu o empate e depois, não, cedeu o empate não, quase cedeu o empate, né, e venceu a partida pelo placar de 3-2 com 2 jogadores a mais. Então veja que o nível de dificuldades foi muito maior, apesar das circunstâncias. Então o Flamengo veio daquele jogo totalmente, vamos dizer assim, mobilizado, né, pela torcida para o confronto da mudança de chave, né, para a Copa do Brasil. E aí ocorreu o empate, né, com a equipe do Fluminense. Foi o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil. E o Flamengo empatou mesmo tendo, às vezes, só um empate. O Flamengo jogou muito melhor. Então, de certa forma, o empate aí está mais para uma vitória do que para uma derrota ou equilibrado. Já no jogo contra o Corinthians, né, que a torcida também se mobilizou, o Flamengo não fez uma partida extraordinária, venceu, mas veja que a coluna verde está um pouquinho mais elevada do que até mesmo que a do Goiás. O Flamengo venceu, mas teve um maior nível de quê? De dificuldade no jogo para vencer a equipe do Corinthians. Já nos confrontos, no quinto confronto aí contra Nublense e Cruzeiro, você vê que estão bem próximos os gráficos para baixo, ou seja, o Flamengo esteve muito mais próximo da derrota do que segurou empate ou do que uma vitória, certo? Então vocês lembram que o Flamengo começou vencendo contra a Nublense, cedeu empate, quase cedeu a virada. Depois no jogo contra o Cruzeiro, começou pela derrota, empatou, mas no final ali teve um momento em que aconteceu que o Flamengo não conseguiu segurar a equipe do Cruzeiro, teve um momento de dificuldade e acabou o jogo acabado em 1-1, mesmo o Flamengo tendo um pênalti perdido pelo Gabigol. Então veja aí que é interessante esse gráfico de momento, porque parece que o Flamengo vai tendo uma baixa. Né, parece que o Flamengo vai ter um momento muito ruim, e aí tem a mudança de chave para a nova competição. Agora é Copa do Brasil de novo, o confronto contra o Fluminense, e aí o Flamengo enfrenta o Fluminense, vence pelo placar de 2-0, e veja agora o nível, né, de dificuldades que o gráfico do SofaScore colocou muito mais elevado, um placar de 2-0, mas de certa forma o Fluminense teve mais a posse de bola, e isso é uma circunstância do momento, certo? Aí você vê que o SofaScore coloca. Por que isso é importante? Para a gente avaliar que muitas vezes a partida tem um condicionamento, uma expulsão, uma penalidade,
um jogador machucado e muda todo o patamar. Então ali o Flamengo jogou sem alguns jogadores, ficaram fora daquela partida, né? Por exemplo, o Pedro não jogou aquela partida, e sim o Gabigol jogou, a Arrascaeta vinha voltando. Então, o Flamengo teve a possibilidade da vitória, mas não estava, vamos dizer assim, no seu melhor momento para aquele jogo sair vitorioso, mas mesmo assim saiu. Já no jogo contra o Vasco, olha só, um placar de 4-1, o Flamengo dominou as ações, conseguiu controlar o jogo e mesmo assim o gráfico é um pouquinho mais baixo, ou seja, é momento. Então, o momento do Flamengo não teve dificuldades para vencer aquele jogo. Já no jogo contra o Racing, veja só que o Flamengo também nem sofreu tanto, né? E nem teve tantas dificuldades para vencer, então está ali abaixo do jogo contra o Racing. Já no jogo contra o Grêmio, um jogo equilibrado, né? Olha o momento mudando, né? Lembrando, né, que esse jogo contra o Racing nós fizemos nossa projeção também, certo? Os jogos que a gente projetou, lembrando aqui, trazendo a recordação, vou já colocar na frente para vocês. Foi o jogo contra o Fluminense, certo? Que a gente colocou lá, a gente vai colocar o que eu coloquei, se a gente acertou ou errou, e jogo do Vasco e do Racing. Lembrando que eu coloquei na projeção que o Flamengo passaria na Copa do Brasil, passaria pelo Vasco com a vitória e passaria pelo Racing com a vitória, classificando-se para as oitavas. E aí a gente não fez a agenda do mês contra o Grêmio. Então, sendo assim, a gente vai saltar, mas só explicando, veja que o momento de dificuldade foi muito maior. O Flamengo vinha numa crescente, porém, este momento do Flamengo contra o Grêmio, do jogo em si, de certa forma, foi mais difícil, né? A dificuldade do jogo, e o Flamengo venceu pelo placar de 3-0, gol do nosso Bruno Henrique, fechando o placar ali. Ok? Então agora vamos ver como a gente fez a projeção no início do mês e como terminou, ok? Vamos lá para o próximo banner. Então, galera, como eu falei para vocês, eu fiz aí umas tarjazinha verde, uma setazinha verde vitória, para baixo vermelho derrota e cinzazinha empate. Então minha projeção, né, foi de que o Flamengo empataria com o Fluminense e passaria nas cobranças de penalidades. No jogo contra o Vasco, a gente não colocou placar, lembrando, a gente não colocou placar, a gente colocou só vitória, derrota e empate. E aí a gente colocou que o Flamengo venceria o Vasco em resultado de quê? Do momento que o Flamengo viria do jogo contra a equipe do Fluminense de classificação, mudança de chave em casa, clássico contra o seu rival, o rival em mau momento, Flamengo vivendo um bom momento, vitória do Flamengo. E aí o embalo, né, da Libertadores, a mudança de chave também, o Flamengo se classificaria. Então tá uma tarjetazinha aí, uma cruzinha aí dizendo que a gente não fez análise do jogo contra o Grêmio. Ok? Então a gente agora vai passar para o próximo banner. No banner passado a gente colocou como a gente fez a projeção e como terminou. O Flamengo venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 2-0. O Flamengo venceu a equipe do Vasco pelo placar de 4-1 e o Flamengo venceu a equipe do Racing pelo placar de 2-1 e está aí também o placar do jogo contra o Grêmio, que foi pelo placar de 3-0. Então foi como ficou. A gente, de certa forma, acertou a projeção que o Flamengo passaria pelas três equipes com vitória, com classificação e antecipando assim muita coisa no que se diz respeito, principalmente Libertadores da América, vai jogar o confronto agora, que a gente vai fazer análise dos confrontos, dos próximos 3 confrontos. Quais são? Red Bull Bragantino, Santos e Alcas, ok? A gente vai colocar os últimos confrontos dessas equipes e vamos fazer a nossa projeção, encerrando o nosso vídeo. Então, se você está gostando, não deixe de deixar o seu like, curtir, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever. Flamarcou está na área trazendo notícias para você do Mengão. Bom, gente, então a gente vai esfregar as mãos agora porque Flamengo e Bragantino, né, se enfrentaram aí em campeonatos brasileiros, nada de Copa do Brasil, somente as projeções aí de Campeonato Brasileiro. Então, nos últimos 6 jogos entre Flamengo e Red Bull Bragantino, né, tivemos o quê? 2 vitórias para o Red Bull Bragantino e o Flamengo venceu uma, tendo 3 empates. Teve vários treinadores que passaram aí, né, por essas equipes, tanto o Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri, e agora é o Pedro Caixinha. Então, no momento, naquele momento, o Flamengo empatou por 1-1, o Campeonato Brasileiro ainda relacionado ao ano de 2020, devido aos aspectos aí da pandemia, e depois em 2021 já com o treinador, ainda com o treinador Rogério Ceni, 1-1,
referente ao outro campeonato. O Flamengo foi campeão no campeonato de 2020 e aí em 2021, com o Rogério Ceni também, o Flamengo veio a perder pelo placar de 3-2 no Maracanã, e ali o Rogério Ceni já estava praticamente com a corda no pescoço e foi demitido, né, depois de vários resultados ruins. Já com o Renato Portaluppi aí, né, o Flamengo teve um empate fora de casa, né, pelo placar de 1-1, e depois teve uma derrota também com o treinador, agora já mudança, né, de treinador, né, já no ano 2022, ok? Aí foi a derrota do técnico Paulo Souza e depois com o treinador Dorival Júnior em 2022 também pelo placar de 4-1. Lembrando aí que tem uma projeção de 6 jogos, mas não tem o placar do outro jogo, do outro confronto do ano de 2019, né, ainda do ano de 2020, que estava relacionado ao ano do Campeonato Brasileiro 2020. Lembrando que esses jogos aí são de Campeonato Brasileiro, então por isso que a gente traz também aqui, o Flamengo nunca fez um amistoso aí depois que se tornou Red Bull Bragantino. Então, sem mais delongas, vamos agora ver o confronto do Santos. Lembrando aí, então, o Flamengo tem um saldo negativo, né? 2 vitórias do Red Bull Bragantino, até mesmo fora de casa, o Red Bull Bragantino venceu, em casa ou empata ou tem a vitória. Então o Flamengo aí tem uma certa dificuldade de jogar lá na casa do Red Bull Bragantino. Já contra a equipe do Santos, o que é que nós temos aí, né? Nos últimos confrontos entre as equipes aí, os dados que eu trouxe são de 22, mas tem o resultado dos últimos 5 confrontos, certo, gente? O Red Bull Bragantino aí voltou à elite do futebol nacional, o Santos já está há muito tempo, né, no futebol, e esses últimos 22 jogos de Campeonato Brasileiro os dados que eu vos trago, porém, temos uma projeção aí de quantas vitórias? 6 vitórias, né, para a equipe do Santos, 6 empates e 10 vitórias do Flamengo. O Flamengo mudou drasticamente, né, a forma como atuar na Vila Belmiro, como também em casa contra essa equipe do Santos, né? Então veja aí nos últimos confrontos, o Flamengo venceu em 2020 pelo placar de 4-1 com o técnico Rogério Ceni, venceu 4-0, né, pelo placar 2021, né, aí já com o técnico Renato Portaluppi, pelo placar de 4-0, e depois perdeu em casa, né, com o treinador já ali praticamente saindo do Flamengo pelo placar de 1-0. Depois o Flamengo foi a Vila Belmiro, venceu pelo placar de 2-1 com o técnico Dorival Júnior, né, ali ainda no início do trabalho, e depois já no finalzinho, quando o Flamengo já tinha ali próximo de conquistar a Copa do Brasil, próximo de conquistar a Libertadores da América, o Flamengo venceu o Santos pelo placar de 3-2. Então está aí os momentos de Flamengo e Red Bull Bragantino, que são os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mudança de chavinha, Flamengo e Alcas. O único confronto entre as duas equipes, porque claro, a equipe do Equador e o Alcas nunca esteve na Libertadores da América, a única possibilidade das duas equipes se enfrentarem seria essa, uma Recopa, ou um amistoso, uma outra competição internacional, continental, né? Então o Flamengo perdeu com o treinador Vitor Pereira. Então, diante desta junção aí de momentos, de expectativa, de estatísticas relacionadas às 3 equipes que o Flamengo vai enfrentar ainda nesse mês de junho, nós vamos dar o nosso veredito final, como o Flamengo vai terminar o mês de junho. Então vamos para o nosso último banner. E é claro que você estava esperando esse momento, se você ficou até o final, vai saber agora o que o Flamarcou, né, escolheu para os 3 próximos jogos. Então o Flamengo vai enfrentar o Red Bull Bragantino e eu estou apostando. O momento do Flamengo é muito bom, recuperando os jogadores, uma mudança drástica de comportamento fora de casa, dentro de casa do Flamengo. Então, a expectativa que eu coloquei aí, setinha verde para cima, vitória do Mengão, não é placar, é vitória do Mengão, o Flamengo mantendo-se ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Depois, virá o jogo fora de casa também contra o Santos pela Vila Belmiro, aí 3 dias depois, lembrando que a gente está com uma parada aí de Campeonato Brasileiro 10 dias para os jogos das seleções, com competições, Nations League e amistosos, de uma forma geral, das seleções, e tem 2 jogadores do Flamengo, o Pedro e o Ayrton Lucas, né, que não vão desfacar o Flamengo nesses jogos, ok? Então o Flamengo vai vencer a equipe do Santos fora de casa, apesar de que o Santos vive uma retomada aí, mas o Santos não é mais aquela equipe que coloca medo contra as grandes equipes do futebol que estão sempre disputando os títulos. Então você viu que o ano passado o Flamengo
venceu a equipe do Santos por 2 vezes. Venceu pelo placar de 2-1, depois 3-2 com o treinador Dorival Júnior. E por fim, Flamengo e Alcas, Maracanã, classificado para garantir, dependendo do jogo contra o Racing, garantir a classificação, saber o que é que vai acontecer no restante do mês de julho, quem serão os seus adversários na Libertadores. Então o Flamengo vem com tudo, vem com vitória. Veja aí que 3 dias depois, né, enfrenta a equipe do Alcas, né, para devolver, não placar, mas devolver a vitória, agora goleando essa fraca equipe, né, estreante na Libertadores. Então, se você ficou até o final, claro que você gostou, com certeza vimos aí a questão muito importante de fazer uma agenda, de fazer uma projeção, de mostrar para o torcedor de como a gente se engaja com a realidade do clube, momento, a perspectiva de que como a equipe se comportou para vencer aquela partida. Isso é muito interessante, isso é muito educativo, é informativo para você que gosta, claro, também de projeções. Então vamos ficando por aqui. Flá marcou na área. Um abraço para você. Bons jogos de seleções, está tendo jogos aí. Croácia se classificou para a final da Nations League. Então vamos curtir o futebol e também vamos curtir aqui o canal Flá Marcou, que tem muita notícia, muita qualidade, muita informação para você que é torcedor do Flamengo. E claro, também, como a gente fala, sempre tem notícias de outros clubes. Flá Marcou na área é notícia para você na palminha da sua mão. Fui!